Paz do Senhor, amados, estamos aqui mais uma quarta-feira para compartilhar a palavra do Senhor. E vamos ler então alguns versículos que está em Hebreus, no capítulo 6, onde diz assim: Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem também é cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está a maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois serviste e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Até aqui. A carta aos Hebreus, ela não se pode afirmar quem é o escritor da carta aos Hebreus. E às vezes eu vejo erroneamente muitas pessoas afirmando a autoria ao apóstolo Paulo. E não se pode fazer essa afirmação. Alguns indícios, mas ninguém pode fazer essa afirmação de que ela é de autoria do apóstolo Paulo. Portanto, o escritor da carta dos Hebreus, ele escreve essa carta para um público-alvo, que eram os judeus cristãos que haviam se convertido e que por algum motivo eles estavam desanimando, decaindo da graça e voltando à prática da lei, voltando novamente às práticas cerimonialistas, à prática da lei, embora eles já tivessem sido iluminados e instruídos e ganhado consciência de que Moisés, Samuel, os levitas, os ritos cerimoniais já haviam se tornado sombra daquilo que havia de ser revelado e derramado através de Jesus Cristo. Embora eles já tivessem toda essa consciência, e a carta aos Hebreus, ela diz claramente no seu conteúdo de que o retorno deles, o decair da graça, significaria eles estarem pisando no sangue da aliança de Jesus Cristo, derramado em favor de todos eles. E o texto de Hebreus, né, particularmente o capítulo 6, mas se você ler todo Hebreus, ele vai nos dar basicamente dois ensinos fundamentais. E o primeiro é que é esse que eu disse inicialmente, que Jesus, ele é maior do que tudo aquilo que já havia sido ensinado e profetizado. Que ele é maior do que tudo e que eles estavam novamente tornando real e maior aquilo que já havia passado e que era sombra de tudo que de tudo que Jesus era. E que eles estavam fazendo com que o sacrifício de Jesus se tornasse em vão.
Era como se eles pegassem o sacrifício de Jesus Cristo, a crucificação de Jesus, e banalizassem ela com o retroceder deles para voltar à prática da lei, de algo que Jesus veio para cumprir diante da impossibilidade humana. E o escritor de Hebreus, ele dá um chacoalhão neles, falando, peraí, vocês estão pegando aquilo que é temporal e fazendo-se sobressair sobre o que é atemporal. Vocês estão pegando aquilo que é sombra da revelação e querendo fazer preponderar sobre o que é a total revelação. Vocês estão pegando o sacrifício redentor e fazendo se tornar parcial. Vocês estão verdadeiramente voltando, retrocedendo acerca daquilo que Deus já nos mostrou com clareza. E o segundo ensino do cair da graça é exatamente abandonar o está consumado, é abandonar o tetelestai. E esse abandonar, esse cair, não está falando de um problema comportamental, de um pecado, de um deslize comportamental, de uma questão moral, de uma questão que passa no coração, mas está falando de desligar aquilo que Jesus fez por completo. Está falando daquilo que Jesus fez na plenitude do seu ser em algo parcial. É retroceder naquilo que estava plenamente estabelecido e consumado para a redenção e vida daqueles judeus cristãos. E o conceito desse decair da graça, Paulo, ele fala em Gálatas 5, no versículo 4, olha só o que o apóstolo Paulo diz lá, para você ver a semelhança do assunto onde Paulo denuncia lá dos Gálatas, que os Gálatas também estavam retrocedendo, que os Gálatas estavam se deixando conduzir por qualquer sorte de doutrina, ouvindo ensinos variados, e o apóstolo Paulo faz a mesma denúncia, no versículo 4 ele fala, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça, decaístes. Porque não tem como você buscar amparo na lei e querer se justificar na graça. Porque você já desfez uma coisa. E a mesma coisa, aqueles que se dizem estar ligados pela graça, justificados pela graça, quererem praticar a lei. Porque ou você vai fazer uma coisa em parte ou em outra. Não tem como você estar profundamente ligado, justificado e convicto em uma coisa e fazendo outra. Paulo já denuncia isso lá para os Gálatas, né? Para a igreja da região da Galácia. E a mesma coisa o escritor de Hebreus denuncia para esse grupo específico dos judeus cristãos. Para você ver que o problema, ele continua sendo o mesmo. Era para o povo da Galácia, era para esses judeus cristãos e continua sendo o mesmo na igreja de hoje. O povo quer cumprir a lei e dizer que está vivendo debaixo da graça, querendo cumprir lei mosaica. O povo quer falar que segue Cristo e vive debaixo da graça de Jesus, mas não sabe nem o que é uma coisa e nem o que é outra. O povo quer cumprir 10 mandamentos e não sabe o que é o princípio da graça salvífica de Jesus, onde verdadeiramente ele diz tetelestai, está consumado tudo nele. E não há mais princípio, meio e fim, mas sim, nele está todas as coisas. E eu acho muito tremendo que quando essa carta é escrita, ela não é escrita aos judeus. Ela não é escrita ao povo israelita. Ela é o povo hebreu. E ao povo hebreu, ela dá uma abrangência tão grande, porque é como se eles estivessem, como se fosse lá na raiz, como se fosse lá quando a nação foi realmente estabelecida, criada, e dá uma amplitude tão grande, e fala assim, que o povo hebreu, né, o sentido da palavra é o constante estado de progressão. Sentido mais amplo, estar o tempo todo crescendo, progredindo, cruzando fronteiras, o tempo todo. E se você observar, o tempo todo essa nação, esse povo, né, estava
crescendo, cruzando fronteira, enfrentando mares, enfrentando rios, enfrentando gigantes externos e internos em fé. Crendo naquilo que os olhos não podiam ver, mas que eles sabiam que estava intrínseco a eles, porque desde o início Deus fez aliança com este povo. Desde o início Deus se estabeleceu para este povo. E Deus sempre se demonstrou extremamente fiel. Desde o início esse povo precisou resistir com resiliência, crendo sempre, usando a fé como mola propulsora para todos os embates da sua existência. Porém, chegou um momento em que eles precisavam decidir. E aqueles que estavam abandonando a graça, ele simplesmente estava dizendo: é como se você estivesse crucificando Cristo mais uma vez. E essa palavra é para mim e para você. Que por algum motivo, na sua mente, vira uma bagunça muitas vezes. E você fala: meu Deus, eu estou diante da graça ou diante da lei? Cumpro a lei, vivo pela graça. Tem hora que eu tenho medo dessa graça, que ela me liberta tanto, e eu quero a lei para eu ficar seguro diante dela. Eu vou te dizer, ela é teu maior carrasco. E você parece que gosta disso, porque você precisa de um carrasco. Jesus é teu libertador. Ele quer que você aprenda a viver dessa liberdade, usar essa liberdade, não para libertinagem, mas para que você seja consertado. Dentro da igreja existem as piores pessoas, porque eles usam o véu da igreja para encobrir os seus pecados. Eles usam o véu da igreja para encobrir a sua perversidade. E Jesus, pela graça, ele veio para remover esse véu. Remover o véu dos meus olhos e dos teus olhos. Remover o véu do nosso caráter. Para romper de cima a baixo. Para que nada mais fique oculto. Para que tudo seja manifesto. Mas você precisa verdadeiramente se apropriar dessa graça. E não mais voltar atrás. Não mais desfalecer. Não mais retroceder. O versículo 5 de Hebreus 6, ele diz assim... O versículo 4, ele faz uma afirmação tão ferrenha. Ele diz assim: é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, e você só é iluminado pelo conhecimento da palavra, você só é iluminado por experimentar Cristo, iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Ele diz que provaram. Tá assim de gente na igreja que prova. No deserto que andou com Moisés, estava assim de gente que experimentou milagre, sinal, maravilha, que experimentou aquilo que Deus faz de extraordinário. Isso não quer dizer que aqueles que experimentaram o conhecimento da palavra, isso não quer dizer que essa pessoa foi transformada. Isso não quer dizer que quem experimentou do conhecimento, que quem experimentou do discernimento, que viu sinais e maravilhas, foi regenerado. Por quê? Quem experimentou, quem teve conhecimento, quem viu e caiu, esse cair, eu preciso dizer algumas coisas sobre esse cair. A primeira coisa é, esse cair não tem nada a ver com salvação. Muita gente pega esse texto e prega ele falando que, olha, perde a salvação. No nome de Jesus, a salvação, ela é eterna. Uma vez que você é salvo está, meu amado. Não tem nada a ver com perder salvação. E esse cair também não tem nada a ver com o pecado que você pecou hoje e você peca amanhã. Esse cair, ele está diretamente relacionado, é sobre isso que o escritor de Hebreus fala. Esse cair é o retroceder. Esse cair é exatamente aquele que experimentou a graça, que foi iluminado, que queria a graça, viver a graça, a transformação do Espírito Santo, e agora falou, não quero mais, eu quero a lei. Eu quero viver os princípios da lei, eu quero viver a caixinha. Eu quero morar dentro da caixinha. Eu não quero mais pensar em qualquer outra coisa. São aqueles que apostataram.
Sabe o que é apostatar? É aquele que deixou de crer. É aquele que perdeu a fé. É aquele que falou, eu não quero mais, eu não creio nesse Deus mais, eu não creio nisso mais, eu quero a religião, porque a religião, os caras me veem entrar na igreja com a Bíblia e eles me dão um sossego, eles não vêm encher o meu saco. Mas o cara dentro dele, ele já não crê mais na graça, o cara dentro dele já não é mais um seguidor, ele já não crê mais, Jesus para ele é mais um, Jesus para ele é o que vai ser o passaporte dele para a eternidade, o dia que ele quiser ir para a eternidade, o dia que ele achar que ele vai morrer, enquanto isso tá tudo certo. Esse cara é um apóstata, esse cara é esse cara do versículo 6 que caiu e é impossível outra vez renová-lo para arrependimento. Porque não existe arrependimento. Porque ele experimentou, ele conheceu, ele teve um relance, mas passou. Foi naquele dia e nada mais. E agora deixa essa questão de fé para lá, essa questão de consciência da graça para lá, porque não me interessa, o que me interessa é mais ou menos a questão da lei para eu me enquadrar ali dentro dos padrões dos religiosos, dos moralistas e legalistas, porque aí talvez seja bom para mim. Cair da graça é se entregar a mecanismos de repetição, meu amado. Aí você realmente perdeu totalmente a noção da graça. Crucificar Jesus virou uma rotina. O sangue perdeu o sentido para você, isso perdeu a validação da santidade para você, e aí eu te digo que realmente você está enrolado, porque a afirmação de Hebreus é: não tem jeito. Para esse cara aí, não dá para renová-lo para o arrependimento. Esse aí dançou. Hebreus é muito claro nesse sentido. Não tem jeito para esse cara. Ele morreu vivo porque o entendimento dele de Jesus está perdido. Ele, iluminado, decidiu abandonar o caminho da graça. E vou te dizer mais. Toda vez que a igreja de Cristo, eu, você, nós, comunidade, nos entregamos ao legalismo, ao moralismo, aos ritos cerimoniais vazios, até mesmo a Santa Ceia, quando ela não tem significado nenhum para você, ela é simplesmente pão e vinho. Tomar hóstia, ir lá e comer aquela coisa lá, sem significado de corpo e sangue de Cristo, para me trazer vida, para me trazer consciência, me iluminar, me libertar, me mostrar quem eu sou, botar espelho em mim. Quando eu viro uma pessoa que gosto de fazer barganhas com Deus, sabe, troca. Deus, se o Senhor fizer isso na minha vida, eu te dou tanto. Eu te dou tanto por cento. Isso é barganha. Tem gente que paga dízimo barganhando com Deus. Mais um hipócrita. Sacrifícios. Eu vou jejuar tantos dias para obter tais benefícios. A igreja também decaiu da graça quando ela entra nesse padrão aí. Legalista, moralista, cerimonialista, vazia, sacrificialista e barganhosa, e cheia de barganha. A igreja também decaiu da graça, como Paulo denuncia, como o escritor de Hebreus denuncia. O grande problema é trocar a graça, o benefício da bênção do Senhor, esse favor imerecido que é a graça, aquilo que Deus me dá imerecidamente, eu não mereço, mas por amor Ele faz por mim, porque Ele me ama, pela justiça própria. Por eu achar que eu produzo alguma coisa boa, achando que eu cumprindo a lei eu vou conseguir me justificar de alguma coisa. Aí realmente eu tenho um grande problema na minha vida e eu tenho um problema insanável, segundo o escritor de Hebreus aponta para as nossas vidas hoje. O nosso chamado, o meu chamado, o teu chamado, o chamado de Deus para as nossas vidas é um chamado para avançar. É um chamado, como o nome de Hebreus diz,
para constante progressão, para constante avanço, para constante desenvolvimento. A palavra diz: desenvolvei a vossa fé. É algo que você precisa diariamente fazer. Que você faça isso com ousadia. Que você faça isso com intrepidez, como diz a palavra do Senhor. Que você faça isso com determinação no teu espírito, sabendo que tudo é pela graça. Que tudo é favor imerecido de Jesus. E que nós precisamos desse reconhecimento, sabendo que Jesus, na cruz, ele consumou tudo. Ele é o cumprimento da lei. Ele consumou toda a lei. Para que nós venhamos nos respaldar nele e não venhamos retroceder, querendo cumprir algo que Jesus extinguiu, consumou na vida dele. Não venha você querer trazer de volta algo que Jesus deixou no passado como sombra das coisas que eram. Avance, vá para frente. Tenha Jesus como alvo da sua existência. Eu tenho certeza que você dará passos largos no nome de Jesus. E aí ele diz, para eu terminar, e ele faz a analogia com uma terra cultivada. E quem assim que enxerga essa graça, esse favor imerecido como uma terra fértil, que produz bons frutos para aquele que a cultivou. E aquele que não é assim, que vive debaixo da lei e que repele essa graça de Deus, ele é como uma terra que produz espinhos e abrolhos. Rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. No nome de Jesus, que nós sejamos como esse povo que ele diz, porque o vosso trabalho e do amor que denunciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis os santos. Desejamos que continue cada um de vós mostrando até o fim. Não tá bom, viu, meu amado? É até o fim. Nós temos que mostrar e continuar demonstrando esse amor e a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Assim sejamos nós, no nome de Jesus. Que você seja abençoado através dessa palavra. Se foi bênção na sua vida, compartilhe esse vídeo no nome de Jesus. Eu te peço para que você curta o vídeo aqui no nome de Jesus. Se você não se inscreveu aqui, inscreva-se no canal, me ajude a semear a palavra do Senhor. E hoje eu consegui consertar a formatação do vídeo, porque o João Paulo me deu essa dica e eu quero agradecer ele no nome de Jesus. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor, ósculo santo, fiquem com Deus até semana que vem, se Deus quiser.